Olá, queridos, a graça e a paz. Eu sou o pastor Leandro Reis e esse é o nosso Manhã de Paz. Eu quero que você pense comigo sobre uma palavra muito poderosa que Deus colocou em meu coração para abençoar a sua vida nesta manhã. Mas antes, eu quero te fazer um pedido para que você se inscreva no meu canal, caso você ainda não seja inscrito. E já deixa aqui o like nesse vídeo, porque o seu like nos ajuda a impulsionar ainda mais esta mensagem para que mais pessoas sejam alcançadas e abençoadas também, tá bom? Todos os dias, de segunda a sexta, às 6 da manhã, eu tenho um Manhã de Paz aqui, um programa de fé, encorajamento, sempre no final, com uma oração libertadora para abençoar ainda mais a sua vida. O texto de hoje que eu quero ler com você encontra-se no Evangelho de Lucas. Evangelho de Lucas, capítulo 22. Evangelho de Lucas, capítulo 22. A partir do versículo de número 7, Evangelho de Lucas 22, a partir do verso 7, diz assim: Chegou, porém, o dia dos ázimos, em que importava sacrificar a Páscoa. E mandou a Pedro e a João, dizendo: Ide, preparai-nos a Páscoa, para que a comamos. E eles lhes perguntaram: Onde queres que a preparemos? E ele lhes disse: Eis que, quando entrardes na cidade, encontrareis um homem levando um cântaro de água. Segui-o até a casa que ele entrar. Vou repetir, versículo 10. E ele lhes disse: Eis que quando entrardes na cidade, encontrareis um homem levando um cântaro de água. Segui-o até a casa em que ele entrar. Amados, o texto que nós vamos meditar nesta manhã tem como pano de fundo as últimas horas do nosso Senhor Jesus aqui na terra. Judas já havia tramado a sua traição e a perseguição dos soldados já estava se desenrolando. Já havia começado também a contagem regressiva para o terrível momento da cruz. Naquele lugar, Jesus experimentou algo que nenhum outro ser jamais experimentou. Nunca podemos nos esquecer que Jesus era 100% homem e 100% Deus. Mas ele sofreu como homem. Ele padeceu como homem. Ele sentiu dor como homem. Só que antes que esse momento se consumasse, porque o momento da crucificação era o ápice da manifestação do Filho de Deus para a humanidade, Jesus decidiu preparar uma refeição para sentar-se à mesa com seus discípulos. Uma das razões é porque a mesa sempre teve um valor muito especial, até hoje, para o povo judeu. Ela revela comunhão, confiança, intimidade, tempo de qualidade. E antes da crucificação, Jesus queria dedicar essas últimas horas, não com uma multidão, não com aquele grupo enorme que o seguia pelas ruas, mas com seus amigos, aqueles que desde o início caminharam ao seu lado, pagaram o mesmo preço, foram perseguidos igualmente, caluniados, injuriados, muitas vezes sem ter onde reclinarem a cabeça. E ali estavam eles até este momento, e Jesus queria recompensá-los com aquilo que nós chamamos de a última ceia. Então Jesus chama o seu discípulo Pedro e diz assim: prepare a refeição, vá a tal lugar e faça com que tudo esteja muito bem preparado. Esse será um momento muito especial. Então Pedro e João recebem essa incumbência para preparar a Páscoa. E eles perguntam: mas aonde o Senhor quer que nós façamos isso? E então Jesus vai dizer: quando vocês entrarem na cidade,
vocês vão encontrar um homem levando um cântaro de água nos ombros. A ele vocês vão seguir. Gente, a primeira coisa que eu quero que vocês entendam comigo aqui, para nós pensarmos nessa manhã, é que Jesus foi o maior exemplo de homem que existiu. Um homem a ser seguido. Como o próprio apóstolo Paulo disse, sede meus imitadores, assim como eu sou imitador de Cristo. Então Jesus é o maior modelo que existe. A maior expressão de um homem que passou nessa terra. E agora Jesus está apontando para a vida de um outro homem e dizendo para que os seus discípulos o seguissem, ainda que fosse por um curto espaço de tempo e geográfico. Mas alguém passou nessa terra digno de ser mencionado por Jesus como um homem a ser seguido. Opa! Então esse homem vai nos ensinar alguma coisa. Porque Jesus não mandou nenhum dos seus discípulos seguir ninguém. Jesus sempre diz, negue a sua cruz e siga, venha após mim. Mas agora Jesus está apontando para alguém. Essa pessoa vai me ensinar alguma coisa. Essa pessoa tem algo que eu quero ter. Essa pessoa vai abrir os meus olhos para enxergar algo que eu não enxerguei ainda. Só que quando nós olhamos para o texto, aparentemente não tem tanta coisa assim. Mas aqui que está o engano. A referência que Jesus dá desse homem é de um homem que carrega um cântaro de água. E a primeira lição que nós aprendemos com este homem fantástico é exatamente esta. Ele era um homem disposto a fazer o que a maioria não faria. Sim, porque precisamos entender, há 2000 anos atrás, água era artigo de luxo, era algo muito difícil, era escasso. Pouquíssimas famílias, apenas as mais ricas, tinham o privilégio de possuírem o poço particular dentro das suas propriedades. Na maioria das pessoas, elas dependiam de poços comunitários que abasteciam toda a população de uma região. De sorte que buscar água era uma tarefa difícil, árdua, muitas vezes distante. Tirar água do poço exigia um balde, uma corda, e depois de encher o cântaro, fazer o trajeto todo ele de volta, trazendo aquela água. Agora entenda uma coisa, até aqui eu não estou falando nada de muito anormal, porque se tem que fazer, tem que fazer, ainda mais se tratando de água. Eu me lembro que uma vez, quando eu era criança, o Brasil, se não me falha a memória, mas o estado do Rio de Janeiro, com toda certeza, todo o estado, entrou numa greve de gás, e não tinha gás. E é interessante que quando alguma coisa entra em greve, parece que é a hora que você mais precisa daquela coisa. Eu nunca vi o gás acabar com tanta facilidade. Eu me lembro que meu pai me deixava, às vezes 6 horas da manhã, numa fila, para conseguir tirar o gás depois do almoço. Uma fila gigantesca, fila quilométrica, a gente querendo gás, disputando gás caro pra caramba. Mas tem que pegar? Tem que pegar, então vai. Tem que fazer, então vai. Até aqui tudo bem. Caminhar distante, carregar a corda, carregar o balde, encher o cântaro, voltar tudo aquilo com água, até aqui tudo tranquilo. Mas o que faz desse homem ser um homem disposto a fazer o que a maioria dos homens não fariam é que a tarefa de buscar água no poço não era comumente feita por homens, mas sim por mulheres. Era muito comum você ver mulheres com cântaros de água nos ombros. Era muito comum você ver mulheres no poço retirando água. Lembram de Rebeca? Quando Eliezer foi buscar uma esposa para Isaac? Era ela que estava no poço tirando água. Então, nesse momento, a gente entende que um homem está fazendo o trabalho que era, na grande maioria das vezes, o trabalho de mulher.
Esse homem é disposto e disponível para fazer o que a grande maioria dos homens não fariam. A pagar um preço que a grande maioria dos homens não teriam disposição de pagar. Quando eu falo de um homem disposto a fazer algo que não era comum, porque era uma tarefa de mulher, como que a gente aplica isso para a nossa vida hoje? Hoje, muitos homens não querem se envolver com a obra. E qual é o argumento deles? Eu sou um homem ocupado. Mas as mulheres também são ocupadas. Algumas trabalham fora e ainda cuidam dos seus lares. E você acha que cuidar da casa é tarefa fácil, meu irmão? Não, é muita coisa para fazer. É roupa para lavar, é comida para fazer, é casa para arrumar, é filho para cuidar, é roupa para passar. É cuidar da tesouraria, da despensa da casa. Mas hoje o que a gente observa na grande maioria das igrejas evangélicas brasileiras, se não no mundo, quem são as que mais servem? Quem são as mais dispostas? Quem são as mais disponíveis? Na grande maioria das vezes são as mulheres, não são os homens. Mas esse homem do cântaro foi um homem digno de ser mencionado por Jesus como alguém que era uma referência, que servia para ser seguido, porque ele era um homem disposto a fazer o que a maioria dos homens jamais fariam. Segundo, este homem traz sobre os seus ombros um cântaro de barro. Era assim que os cântaros eram feitos. Esse cântaro que busca água no poço não era de pedra, porque o de pedra era muito pesado para o transporte. Então, normalmente, o cântaro de pedra ficava em casa como uma espécie de caixa d'água, tá? Então, porque ele era maior, ele tinha mais capacidade volumétrica, ele servia como uma espécie de caixa d'água. O cântaro que era usado para buscar água no poço era de barro, porque é mais leve. É mais leve, mas não tão leve assim, né? Porque eu me lembro também uma vez que eu fui fazer compras com meu pai, e a gente ia a pé fazer compras, e ele me deu uma bolsa. Não tinha muita coisa naquela bolsa. No começo comecei a carregar, estava leve. No meio do caminho eu já tinha trocado de braço várias vezes, já estava jogando nas costas, já estava tentando achar uma posição, porque quando você começa a caminhar, até o que é leve pode ir pesando no meio do caminho. Mas a lição aqui é outra. Ele está carregando um cântaro de barro nos ombros. Barro aponta para a humanidade, para a natureza humana. Sabe quem é esse homem que Jesus está dizendo que é um homem digno de ser imitado? Alguém que tem disposição de carregar um semelhante junto contigo. Por isso que Jesus diz: ide por todo o mundo e fazei discípulos de todas as nações. Fazer discípulo não é tarefa fácil. No começo é leve, depois fica pesado. Carregar alguém nos ombros com paternidade espiritual e ajudar essa pessoa a crescer não é uma tarefa fácil e nem todo mundo está disposto e disponível. Mas é o tipo de trabalho, é o tipo de obra que Deus se agrada. É quando você, que um dia foi carregado, e talvez é carregado até hoje, se dispõe a carregar um semelhante, para fazer o mesmo caminho, para experimentar as mesmas bênçãos, os mesmos milagres que você. A terceira lição que eu aprendo com esse homem é que o cântaro não está vazio. O cântaro está com água. Água fala da presença do Espírito Santo. Esse cântaro está cheio de água. É um cântaro de barro que aponta para a humanidade, cheio de água que aponta para o Espírito Santo. Esse homem não está carregando alguém de qualquer jeito. Esse alguém um dia esteve vazio, mas agora está cheio. Percebe? Quando nós somos canais de Deus e instrumentos de Deus para sermos bênção na vida de alguém, como Deus se agrada disso. É quando você evangeliza, posta um versículo bíblico, convida alguém para estar no seu pequeno grupo, convida alguém para estar no seu culto, convida alguém para caminhar do seu lado, investe tempo, investe dinheiro, investe prioridade na vida dessa pessoa. Um dia ela esteve vazia e agora ela está cheia para a glória de Deus,
mas você terá o seu reconhecimento, você terá o galardão. E por último, eu aprendo com esse homem magnífico, com esse homem fantástico, que ele foi um homem disposto a preparar um lugar para Cristo. Ele cedeu a sua casa para celebrar a última ceia. Meu Deus, esse homem nunca iria ter noção, naquele dia em que ele acordou para fazer uma tarefa que talvez para ele fosse corriqueira. Ou talvez não, talvez quem carregasse a água era sua esposa, mas naquele dia ele precisou carregar. Imagina se ele dissesse, eu não vou carregar água não, dá o seu jeito aí, chega, estou cansado, isso não é tarefa para mim. Mas ele se dispôs. E Jesus agora disse, eu quero entrar na sua casa, eu quero usar a sua mesa, eu quero usar o seu copo, eu quero usar o seu prato, eu quero usar a sua toalha, eu quero usar o seu ambiente. Aquele homem começou o seu dia com uma tarefa comum, gente. Mas ele entrou aquela noite vendo o Filho de Deus sentado na sua mesa. Nunca mais a casa daquele homem foi a mesma coisa. Nunca mais aquela mesa foi a mesma mesa. Nunca mais aqueles pratos, aqueles copos foram os mesmos. Porque por onde Jesus passa há uma transformação. Nunca mais as coisas permanecem como estavam antes. Imagina se esse homem se negasse a fazer aquela tarefa de pegar água. Imagina se esse homem se negasse a ceder a sua casa, mas ele aceitou. Ele aceitou o que veio às mãos dele. Ele fez conforme todas as forças. E como prêmio final, ele recebe a presença do Filho de Deus dentro da sua casa. Aleluias! Que coisa fantástica, gente. Quando nós estamos dispostos a fazer o que ninguém faz. Quando nós estamos dispostos a carregar alguém vazio nos ombros e encher essa pessoa. Jesus senta na mesa com a gente. Aleluia. Deixa eu fazer uma oração por você. Eu quero orar por você nessa hora. Para que você nunca mais perca a oportunidade de servir. Para que você nunca mais deixe passar a oportunidade de ser um instrumento e um canal de Deus para alguém vazio. Porque quando você carrega alguém vazio e enche, Deus enche a sua casa. Deus enche a sua casa. Pai, no nome de Jesus Cristo, eu oro e abençoo a vida do meu irmão e da minha irmã nesta manhã. Que manhã de paz, Senhor, onde a Tua palavra veio ao nosso coração e que ela esteja selada no coração. Não vamos nos lamentar pelas oportunidades que se perderam, mas nós vamos celebrar as que virão na certeza de que o Senhor encherá a nossa casa com a Sua presença. Em nome de Jesus. Amém. Eu sou o pastor Leandro Reis e esse é o Manhã de Paz. E se você ainda não deixou seu like nesse vídeo, faça agora. Compartilhe com 3 pessoas. Deixe aqui o seu comentário. O que você achou dessa palavra? E se você quer ser um investidor, um mantenedor do meu ministério, tem o meu WhatsApp aqui embaixo. Me chama. Eu farei questão de te passar como você pode ajudar o meu ministério com qualquer valor. E terei a maior alegria em te dar de presente um dos meus livros. Em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. E nunca se esqueça, hein? Deus tem mais. Infinitamente mais.